Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast. E que feliz que eu estou por estar aqui contigo mais um dia, mais uma semana, mais um tema que promete ser super especial. E quero começar por agradecer todo o carinho. Aliás, como sempre, gosto sempre de começar cada episódio a agradecer-te, porque se tu não estivesses aí desse lado, isto não faria qualquer sentido. Por isso sim, gosto sempre de começar por te agradecer todo o carinho, todo o feedback. Para mim é uma grande honra estar aqui contigo e ajudar-te nesta tua jornada de emagrecimento. E se me estás a ver no YouTube, aproveita agora para subscrever o canal. Clica no sininho para seres notificada sempre que sair um vídeo novo e não perderes nada destes episódios. Se me estás só a ouvir, vem comigo, porque os próximos minutos vão ser imperdíveis. Prometo dar o meu melhor, mas tu já sabes que aqui na vida real às vezes há barulhos de fundo, há coisas a acontecer. Hoje o dia está fantástico, muito sol, muito calor, é verdade. Parece que agora setembro, sim, começou assim um bocadinho meio friorento, mas agora acho que vem novamente aí o calor e que bom, porque eu ainda confesso que não estava preparada para passar já para o outono, para o frio, para os dias mais cinzentos. Por isso fico muito feliz que o sol tenha voltado e que o calor também. Mas não é sobre o tempo que eu estou aqui, ou que estou hoje aqui para falar contigo, não é? Porque tu sabes que eu gosto sempre de trazer temas curiosos, mas acima de tudo temas que te ajudem na tua jornada de emagrecimento, porque eu quero sim que tu emagreças sem voltar a engordar, e para isso tu precisas de criar uma rotina que tu jamais queiras largar. E hoje vou muito rápida, muito direto ao ponto. Aliás, como sempre, mas normalmente os primeiros minutos fico sempre aqui um bocadinho a conversar contigo, que também é importante para nestes primeiros minutos tu perceberes o que é que pode vir daí, o que é que podes esperar de mim hoje. E hoje confesso que o tema é assim um tema muito curioso, mas um tema muito comum. E porque tu já sabes que tudo o que eu trago aqui tem aqui uma base científica sempre, a minha parte técnica enquanto nutricionista, mas depois também a minha parte humana, a minha experiência enquanto pessoa, enquanto nutricionista, que já acompanhei e acompanho muitas e muitas mulheres que estão na mesma jornada do que tu, e isso acaba por me trazer muita experiência, muita bagagem para partilhar contigo e muitas aprendizagens que eu tenho a certeza que tu vais retirar daqui hoje. E hoje, sem exceção, este episódio é para pegares aí num bloquinho de notas, numa caneta ou num lápis, como preferires, e tirares muitos apontamentos, porque tu lembra-te que ação, ou melhor, conhecimento sem ação vale zero. E eu quero que tu escrevas, porque quero que tu te comprometas contigo a fazer diferente a partir de já hoje. Vamos a isso? Bora lá! E o tema de hoje, sem mais demoras, e o tema de hoje é: eu hoje mereço um doce. Oh Mariana, olha, eu acho que mereço um doce todos os dias. E por que não? Então hoje eu quero mesmo aprofundar contigo este tema, mostrar-te a minha visão e sobretudo dar-te aqui algumas estratégias para que tu consigas perceber de onde é que isto vem, como é que tu podes lidar com isto, como é que tu podes gerir esta tua vontade dos doces. Porque a verdade é que se este pensamento te assola, se esta situação te costuma acontecer com alguma frequência, nós temos que olhar para ela de frente, temos que arregaçar as mangas e temos que mergulhar neste tema para realmente tu conseguires ser bem-sucedida no teu emagrecimento e para que tu finalmente consigas também criar uma boa relação com todos os alimentos, incluindo os doces. Porque sim, tu mereces um doce, mas sim, tu também mereces muito ter saúde, ter energia, ter alegria, ter vitalidade, ter bem-estar, e tudo isso só se consegue quando nós aprendemos a comer os doces da forma certa. Por isso,
vem comigo, porque eu posso garantir que este episódio está imperdível e eu tenho a certeza que tu vais aprender tanto sobre ti, tanto sobre a tua jornada e, acima de tudo, eu tenho a certeza que tu vais conseguir já hoje começar a dar mais um passo na direção dos teus sonhos, na direção do peso que mais desejas. E como tu sabes, não é o peso que tu desejas, é a vida, é a forma como tu te vais sentir por atingires esse mesmo peso. Por isso, se quiseres, fecha agora os olhos durante alguns segundos e imagina a tua vida, como é que será, como é que te sentirás no dia em que atingires o peso que tu mais desejas, não é? Que roupa é que tu vais vestir? Que energia é que tu terás? O que é que tu sentirás quando olhares ao espelho? Que lojas de roupa é que tu queres muito voltar a ir? Ou que peça de roupa é que tu queres muito voltar a vestir? Que fotografias é que tu queres tirar já sem complexos, já sem receios, não é? Acredito que depois fiques deserta para ir a uma praia, a uma piscina e poderes finalmente expor-te sem complexos, sem vergonhas, sem sentires que não te sentes bem contigo, ou seja, sem sentires vergonha de ti mesma, sem sentires complexos pelo teu corpo, pelo teu peso. Isto é o que eu mais desejo para ti, porque tu sim mereces viver uma vida leve, uma vida feliz, uma vida em que, acima de tudo, o teu peso e o teu corpo jamais te vão impedir de fazer o que quer que seja. Porque quando o nosso corpo nos impede, nós já estamos a viver numa verdadeira prisão, ok? E eu não quero mesmo isto para ti. Eu quero mesmo que tu conquistes a tua melhor versão, porque isso vai ter um impacto inegável na tua saúde, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na forma como tu lidas com os teus filhos, com os teus amigos, com as pessoas à tua volta, na forma como tu te vês, na forma como tu te cuidas, e tudo isso vai fazer com que tu sintas cada vez mais leveza, mais alegria, mais felicidade no teu dia, mesmo passando por situações difíceis que vão sempre acontecer, que vão sempre existir. Se nós estivermos bem connosco mesmas, tudo se torna mais leve e tudo se torna mais fácil. Por isso, hoje, e se hoje tiveste um dia desafiante e se hoje tu estás a dizer a ti mesma que eu hoje mereço um doce, tu tens mesmo que ouvir este episódio. E se hoje não foi um dia destes, sim, tu podes e deves também ver ou ouvir este episódio para teres aqui esta ferramenta sempre à mão e para saberes que estratégias é que podes e deves adotar para quando estes dias voltarem a acontecer. Então, eu vou-te trazer assim 5 pontos, 5 estratégias, 5 passos, se tu quiseres, para tu saberes como lidar com estes dias, ou seja, como é que eu posso gerir estes dias, como é que eu posso lidar com este pensamento, com este tema, com esta situação que é tão frequente, que me acontece tantas vezes. Então é importante nós olharmos aqui para vários pontos e para que realmente tu consigas olhar para os doces de uma outra forma, de uma outra perspectiva e que acima de tudo consigas começar a viver com mais liberdade, com mais consciência também, com mais autonomia, com mais leveza e tornar cada vez mais este processo mais simples, mais leve e mais à tua imagem. Então, o primeiro ponto que eu quero falar contigo em relação a este tema de eu hoje mereço um doce tem a ver com o facto de ser muito, muito importante que tu comeces a identificar o gatilho. E o que é isto? É começares a perceber quais é que são os dias em que tu pensas, sentes, dizes que eu hoje mereço um doce. Quais é que são esses dias? Será que são dias em que houve chatices no trabalho? Será que são dias em que houve algum arrufo com alguma amiga, com o marido, com o namorado, com um filhote, com alguém da família? Se é um dia apenas um dia mais atarefado, ou seja, um dia em que o trabalho até correu bem, mas que tiveste muita coisa para fazer, muitas tarefas. Se é um dia em que até dormiste pior e nesse dia tu sentes mesmo que mereces um doce.
Se foi um dia em que por algum motivo o tempo esteve mais cinzento e tu sentes que isso influencia muito a tua forma de estar, aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes, as tuas vontades de comer, então é muito, muito, muito importante que tu agora pares e reflitas sobre quais é que costumam ser os motivos ou quais é que costumam ser as causas, melhor dizendo, os gatilhos que estão por detrás desses dias em que tu dizes eu hoje mereço um doce, não é? Se são dias mais corridos, mais estressantes, mais loucos, mais caóticos, ou se todos os dias são assim, até podes estar a passar por uma fase em que sentes isto todos os dias, mas é importante que tu percebas o quê? O que é que te faz sentir que aquele dia foi um dia em que tu mereces um doce, em que tu precisas de um doce, não é? Será que foi porque naquele dia tu acordaste mais em cima da hora ou até mesmo adormeceste e o despertador não tocou e por isso o dia já foi assim uma loucura? É muito, muito importante que mais do que tu fazeres alguma coisa, mais do que tu agires, é começares a ganhar consciência sobre a causa. Porque imagina que a causa tem a ver com de manhã começar o dia logo a correr e o despertador até toca, mas eu estou sempre a adiar, a adiar, a adiar e depois quando me levanto já estou muito em cima e é preparar tudo e é o caos para sair de casa. Ok, então se essa é a causa ou se são esses os dias que fazem com que tu depois sintas que o dia corre todo assim mais, não é? Mais a correr e que te faz sentir depois ao final do dia aquele descomprimir de eu mereço um doce, eu preciso de um doce, porque é que se calhar tu não começas por criar uma nova rotina de início de dia? E eu sei que tu podes estar a pensar, ai Mariana, mas já acordo tão cansada e se eu ainda acordar mais cedo ainda vai ser pior. Ok, se calhar precisas também de reformular a tua hora de deitar, a tua rotina da noite, ok? Então é muito importante que antes de qualquer coisa tu percebas qual é a causa. E se a causa tiver a ver com rotinas matinais que depois desregulam o teu dia todo, ok, o que é que tu podes fazer hoje para criar uma rotina mais leve, não é? Será que há coisas que já podes fazer no dia anterior para no dia de manhã estares mais tranquila? Será que te podes levantar um bocadinho mais cedo para fazer as coisas com calma, com consciência, com presença, ou seja, estar consciente no momento presente, sentir que estou a comer devagar, consigo sentar-me para tomar o pequeno almoço. Eu sei que podem parecer coisas tão ridículas, mas isto faz com que muitas vezes nós andemos num ritmo alucinante que nem nos apercebemos, mas é isso que nos desgasta, é isso que torna o nosso dia um autêntico caos. E claro que há pessoas que gostam de viver no meio do caos, mas eu acredito que se isso está a ter um impacto tão grande no teu processo de emagrecimento, nas tuas escolhas, nas tuas vontades de comer, se calhar vale a pena olhar para isso, parar uns minutos para refletir e perceber, ok, o que é que eu preciso de mudar no meu dia? O que é que está ao meu alcance fazer para tornar o meu dia mais leve, mais calmo? Se for essa a causa da tua vontade de doces, do teu desejo por doces, pode não ter nada a ver com isto, pode ter a ver com um problema no trabalho e tu agora podes pensar, ok, lembra-te de um momento em que tenhas tido um problema no trabalho e num momento em que tenhas conseguido resolver esse mesmo problema de uma forma pacífica. O que é que tu fizeste? Que passos é que deste? Será que pediste ajuda a alguém? Será que recorreste a alguma coisa? Será que planeaste, fizeste uma lista de tarefas para não te esqueceres do que tens para fazer e de resolver tudo aquilo que precisa de ser resolvido? Então é muito importante que nós percebamos realmente o que é que nos tira ali do nosso foco, do nosso equilíbrio e depois que percebamos que ok, há dias desafiantes, mas também já houve dias desafiantes que correram bem. Então é quase como que imitar esses dias que correram bem, não é? Mesmo imagina um problema com o teu namorado, com o teu marido, com alguém que tu gostas muito. Ok, todos temos desafios, todos temos problemas, claro que sim, mas lembra-te de um momento em que tenhas conseguido superar um problema com essa pessoa. O que é que tu fizeste? Qual é que foi a tua atitude? Como é que deram a volta a essa situação? Será que pararam para conversar? Será que foram dar uma volta para estarem mais tranquilos e
poderem comunicar sobre aquele assunto, ou seja, tentares entender que não é a alimentação que vai resolver o teu problema, aliás, a alimentação só te vai criar mais um problema, ok? Mas que tu entendas que para tudo há uma solução e nós não temos que andar aqui a cometer sempre os mesmos erros e a entrar sempre no mesmo padrão. Então, primeiro identificar qual é o gatilho e depois perceber, ok, como é que eu posso lidar com essa situação? O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação, para a corrigir ou para a superar? Porque às vezes há coisas que nós não podemos alterar, não é? As coisas acontecem, nós não controlamos o que acontece, mas controlamos a forma como lidamos com o que nos acontece. Então entende o que é que tira aqui o teu foco, o que é que te faz trazer este desejo por doces, trazer esta vontade ao de cima. E lembra-te que, seja qual for essa causa, eu tenho a certeza que já houve algum momento em que tu tenhas conseguido lidar com isso sem precisares de recorrer a esse doce. Ou seja, ou porque enfrentaste a situação, ou porque em vez de ir comer um doce foste ligar a uma amiga, foste dar uma caminhada, foste arejar a cabeça. Ou seja, lembra-te de dias e de momentos em que já tenhas passado por uma situação semelhante e que tenha corrido bem e que tenha dado resultado, que é para trazermos mais desses dias para o teu dia-a-dia. Então, identificar a causa, não é? O gatilho, e depois perceber se há alguma coisa que está ao teu alcance fazer para lidar com aquela situação, não é? Para resolver aquela causa, para que tu não, porque se nós não resolvemos a causa, o que é que vai acontecer? Podemos lidar com os doces, tentar encontrar aqui a melhor estratégia, só que a causa está lá. A situação volta e meia acontece. E pode acontecer, porque pode ser uma causa, como eu estava a dizer, um problema no trabalho e tu não consegues prever. Claro que há coisas que podemos ir corrigindo para não voltar a cometer os mesmos erros, mas há problemas que vão acontecer independentemente dos acertos que tu vais fazendo. Então é importante é que tu percebas como é que tu podes lidar com esse stress no trabalho sem precisares de ir buscar um doce, não é? Como é que tu podes lidar com aquela situação, não é? Resolvê-la e torná-la mais leve e superá-la acima de tudo. E às vezes há coisas que não dão para resolver na hora, que não dão para superar na hora, mas que ainda assim nós, a nível aqui de inteligência emocional, podemos não ceder aqui à vontade dos doces e resolver e gerir melhor aquela situação sem precisarmos de estar aqui a afogar as nossas preocupações, as nossas mágoas, as nossas inquietações em comida, que isso só vai fazer com que aquela mágoa, aquela preocupação continue lá. E agora eu tenho ainda mais uma, que é: não estou a conseguir emagrecer, não estou a conseguir gerir estas situações, estou-me a sentir aqui a afundar, e isso acaba por ser aqui uma grande bola de neve. Então, primeiro ponto aqui é realmente identificares esse gatilho e começares a perceber se há alguma coisa que tu possas fazer para corrigir essa causa, não é? Como o exemplo que eu dei das manhãs loucas, isso é algo que está no teu controle fazer e fazer com que elas deixem de ser loucas, mas também há outras coisas que tu se calhar não vais conseguir resolver na hora, mas podes estar munida de melhores ferramentas e estratégias para quando esses dias acontecerem tu não precisares propriamente de um doce, mas precisas sim dessas tuas ferramentas para lidar com aquela situação. Depois aqui o segundo ponto tem a ver com se aquele doce que tu vais comer ou que tu mereces, se é uma verdadeira recompensa ou se é uma armadilha. E isto pode dar que pensar, mas lembra-te sempre, uma verdadeira recompensa, ela é boa antes de eu ter essa recompensa, não é? Durante o momento em que estou a usufruir dessa recompensa e depois. Porquê? Porque me sinto bem de ter tido aquela recompensa. E a verdade é, quando eu exagero ou abuso num doce, muitas vezes essa recompensa, que parece realmente assim uma grande recompensa, depois vira um veneno, vira um pesadelo, que é: traz culpa, traz preocupação, eu não devia ter feito isto, traz este desgaste, este discurso interno cansativo e angustiante e revoltante e frustrante e enfim.
Então é mesmo importante que tu comeces a olhar para as situações e olhar para aquele momento e que sintas, isto é mesmo uma verdadeira recompensa? Isto é mesmo aquilo que eu preciso agora? Ou isto é uma armadilha? Isto é uma situação que parece que é com isto que eu vou resolver, mas eu depois ainda vou ficar pior. Ou seja, no fim de comer isto eu ainda me vou sentir pior. Então é parar também para te fazeres essa pergunta, se é realmente uma verdadeira recompensa ou se é uma armadilha. E se for uma verdadeira recompensa, eu sou a primeira a dizer, vai, come. Porque imagina, tu até podes ter tido um dia mais desafiante, ou não, ou até pode ter sido um dia muito feliz e eu hoje mereço um doce para comemorar esta conquista, para celebrar a vida, para o que quer que seja. E aí está tudo bem, ok? Agora, quando tu comes esse determinado alimento e depois no fim sentes-te culpada, sentes que não devias ter feito, sentes que foi um exagero, sentes que foi uma coisa que não deveria ter acontecido, isso então passa a ser uma armadilha. E aí então tens que estar mais atenta para quê? Para antes de cometeres essa ação, não é? Antes de decidires comer o que quer que seja, tu percebes se aquilo é realmente aquilo que tu precisas naquele momento e uma verdadeira recompensa ou se é uma armadilha, ok? Porque muitas vezes, quando é que as recompensas viram armadilhas? Quando tu todos os dias estás a usar a alimentação e os doces como uma recompensa. Porquê? Porque aí quando tu vais a ver já se está a tornar num ciclo de todos os dias eu preciso de um doce para me acalmar, para lidar com isto, para celebrar, para... E quando te apercebes, aquilo já não está a ser uma recompensa porque tu já estás a sentir que estás a exagerar na frequência com que estás a consumir aquele determinado doce, o que quer que seja. Então é importante que tu também faças aqui esta reflexão, primeiro de perceber se é uma recompensa ou se é uma armadilha e depois, caso seja uma armadilha, é como é que eu posso ter a verdadeira recompensa, ou seja, hoje, se eu mereço realmente um doce, na verdade o que é que eu mereço? Eu mereço descontrair, eu mereço relaxar, eu mereço sentir-me mais leve ou sentir-me mais alegre e consoante isso, tu podes e deves fazer alguma coisa para receber essa recompensa, mas essa verdadeira recompensa. Tu podes estar só a precisar de um momento de autocuidado, de tomar um banho mais demorado, com umas velas acesas, com uma música de fundo. Pode estar só a precisar de sentar um bocadinho numa relva, apanhar um bocadinho de sol e fazer assim 10, 20 respirações profundas. Pode estar só a precisar de cantar, de dançar, de pôr a música alta, de ir dar uma caminhada, de brincares com os teus filhotes ou com os teus animais, o que seja. Entendes o que eu quero dizer? É pararmos o piloto automático e percebermos, ok, isto é uma verdadeira recompensa ou é uma armadilha? É uma armadilha, ok. Então, afinal, o que é que eu preciso agora? O que é que esta armadilha me ia fazer sentir? Prazer, relaxamento, descontração. Ok, como é que eu me posso sentir exatamente dessa forma sem cair nesta armadilha? Não é? Porque se tu estás a precisar daquele doce, isso significa que tu estás a precisar de alguma coisa. Só que não é o doce que tu estás a precisar, ok? Tu estás a precisar daquilo que o doce te vai fazer sentir, ok? Ou seja, a sensação que aquilo te promove. Só que muitas vezes, como nós não paramos, não fazemos estas questões, o que acontece é que as pessoas dizem muitas vezes, mas eu não sei o que é tão bom como comer um doce, Mariana, porque acho que não há mais nada. E eu assim, claro que há. Tu podes ainda não ter parado para refletir, tu podes ainda não ter pensado sobre isso, tu podes até ainda não ter descoberto o que isso é, mas eu tenho a certeza que há muitas coisas que estão ao teu alcance fazer que te vão dar o mesmo ou mais prazer e vão te dar mais ainda. Porquê? Porque vão ser uma verdadeira recompensa. Lembras-te? Antes, durante e no fim tu vais-te sentir bem, vais-te sentir tranquila, porque realmente entendeste o teu corpo, entendeste o que estavas a precisar e não foste fazer uma coisa que na verdade não era aquilo que tu precisavas, não era aquilo que tu realmente estavas a necessitar naquele momento. Então é muito importante isto, tu começares a olhar para aquele momento e perceber isto vai ser uma recompensa ou isto vai ser uma armadilha. Em que é que ficamos? E se for uma armadilha, tu tens que encontrar qual é a verdadeira recompensa, não é
estares a precisar de relaxar e continuares em stress e continuares agitado e continuares a fazer o que estavas a fazer e a não haver ali uma quebra, ok? Então é muito importante que tu também comeces a perceber se aquele doce é mesmo aquilo que tu estás a precisar ou não. E se não for, o que é que tu precisas de fazer, o que é que te faz sentido naquele momento fazer para receberes essa mesma recompensa. Boa? Boa! Depois aqui o terceiro ponto, e claro que eles estão muito relacionados uns com os outros e há coisas que eu já fui falando noutros pontos, é como gerir aqui o stress, as emoções, sem realmente estar aqui a prejudicar o teu processo de emagrecimento, sem estar aqui a sabotar a tua jornada, sem estar aqui a sabotar os teus resultados. Então é muito importante nós começarmos também a fazer esta reflexão, a perceber que, ok, podem haver dias mais desafiantes, mas eu comprometo-me mesmo nesses dias a estar atenta a mim, àquilo que eu preciso, àquilo que eu sinto e a dar-me uma verdadeira recompensa nesses dias. E outra coisa muito importante, que é a grande questão dos dias mais estressantes ou que as emoções andam aqui mais ao rubro, é que muitas vezes a rotina nesses dias pura e simplesmente não existe, ok? A pessoa fica tão assoberbada, tão estressada que se esquece de levar as suas marmitas, que não leva os seus lanches, que não bebe água, etc, etc. E tu tens que te lembrar que mesmo nesses dias o teu corpo precisa de comida, o teu corpo precisa de ser nutrido, o teu corpo precisa de hidratação, precisa de água. Então é importantíssimo que tu entendas que, ok, eu posso estar nesta avalanche de emoções, neste stress, mas eu continuo a precisar de comer. Aliás, eu até costumo dar muito este exemplo, que é, tu podes estar no pior dia da tua vida, mas os teus filhos, por exemplo, se tens filhos ou alguém que depende de ti, tu continuas a cuidar, tu continuas a preparar, tu continuas a mandá-los para a escola, continuas a mandar-lhes o lanche, continuas a cuidar deles, mas de ti às vezes vais ficando mais para trás. Então também é comprometermos-nos connosco mesmas de, ok, eu posso estar a ter um dia difícil, eu posso estar a passar por uma fase mais desafiante, mas eu preciso de manter aqui alguma sanidade e de manter a minha rotina o mínimo possível. E esta rotina ao mínimo possível pode e deve ser uma rotina mais fácil, mais simples, mais prática, mais leve, não compliques, ok? Se estás numa fase em que não consegues fazer sopa, vai comprar sopa já feita. Se estás numa fase em que pura e simplesmente não te apetece estar a preparar salada, compra salada já pronta, ou seja, foca-te em soluções e vai haver fases em que tu vais precisar muito de ajuda e muito de, seja de pessoas, seja de coisas já prontas, de coisas mais acessíveis, de coisas mais práticas. Agora, aquilo que tu não podes negociar é o teu bem-estar, é a tua rotina, é a tua alimentação, é a tua água. Ok, Mariana, mas eu ando mesmo a passar por uma fase desafiante e não estou a conseguir lidar. Pede ajuda, não é? Podes fazer terapia, tu tens imensos profissionais de saúde que te podem ajudar, não tens que passar por este sufoco sozinha, ok? E é como eu digo, este podcast serve sobretudo para abrir a tua consciência, para te fazer pensar, para te fazer perceber o que é que realmente vai aí dentro, as causas de certos pensamentos, de certos comportamentos, aqui padrões que tu realmente costumas ter e nem nunca te apercebeste, serve acima de tudo para abrir a tua consciência e para começares a pensar sobre isso. Mas claro que não podemos ficar só aí. Se este episódio te despertar para, ok, se calhar preciso mesmo de uma psicóloga, ok, força, vai à procura, vai atrás, vai fazer acontecer, entendes? Só que às vezes as pessoas estão tão no seu mundo, estão tão na sua correria, estão tão no seu piloto automático que nem percebem o que é que precisam, nem têm consciência do que é que realmente está a acontecer à sua volta, não têm esta noção. Entende? Já é uma vida tão corrida, tão no automático, que a pessoa não consegue parar e ter este discernimento e precisa de ouvir alguém falar sobre isto para perceber, uau, era isto, é isto que me falta, é isto que eu preciso, é isto que realmente eu tenho que
olhar mais para mim, olhar mais para as minhas coisas, cuidar também mais de mim, respeitar-me mais, cuidar-me mais e estar mais atenta ao que eu preciso, ao que eu sinto, ao que eu quero, ao que eu necessito, não é? Ou seja, quais é que são as minhas necessidades, o que é que eu estou a precisar neste momento, o que é que o meu coração me quer dizer agora, entendes? E não viver só neste piloto automático e neste processo muito reativo de isto acontece eu faço isto, que isto acontece eu faço aquilo. Não, calma, respira, pensa, reflete, decide, ganha consciência sobre o que te está a acontecer neste momento, sobre aquilo que estás a viver agora, entendes? Então é muito importante que, para além de tudo o que já falámos, aprendes a lidar aqui com as tuas emoções, para que não sejam elas a causa de estares a sabotar os teus resultados. E como eu te estava a dizer, olha para a tua rotina, torna ainda mais simples, mais prática, mas também prazerosa, mas também facilita a tua vida nesses dias e nesses momentos. E percebe que muitas vezes isto é a chave e é a solução para o dia correr melhor. Porque muitas vezes o que acontece é o dia não começou muito bem por algum motivo, a rotina descamba e então vai dar asneira. Então eu hoje mereço um doce, porque não é só eu mereço, eu preciso, eu estou esfomeada, eu estou esganada, o meu corpo está sedento, entendes? Isto é muito importante. Claro, também é importante te recompensares, te perceberes que, ok, eu tive a minha rotina, consegui manter a minha rotina, mas chega ao fim do dia ainda a precisar aqui de alguma coisa. Ok, o que é que eu preciso verdadeiramente? Como é que eu posso relaxar? Como é que eu posso descontrair? Como é que eu posso libertar tudo isto que eu senti hoje e que estou a sentir ainda neste momento? Será que eu preciso de chorar? Será que eu preciso de tomar um banho e limpar tudo isto? Será que eu preciso de apanhar ar? Será que eu preciso de falar com alguém? Entendes? E às vezes nós não sabemos o que é que precisamos, mas só vais saber a resposta se agires, se estiveres no caminho, se estiveres a dar um passo. É quase como se estivesses no meio de nevoeiro. Se tu ficares parada, tu vais continuar sem ver nada, mas se deres mais um passo, tu vais conseguir ver mais um bocadinho, ainda que esteja tudo muito enovoado, e deres mais um passo e mais outro, quando fores a ver, tu já consegues ver muito mais do que se estivesses parada. Ok? Então é isto, é no caminho que nós nos conhecemos, é no caminho que nós encontramos as nossas respostas, é no caminho que nós percebemos como é que lidamos melhor com as situações sem precisar de abusar da comida, sem precisar de descontar aqui nos doces, no que quer que seja, porque isso só te vai trazer mais angústia, mais revolta, mais frustração, mais peso também. E cada vez tu ficas mais desanimada, mais frustrada, a pensar que nunca vais ser capaz, que nunca vai ser possível. A verdade é que uma estratégia por si só não vale nada, não é? Eu podia dizer-te, olha, não comas, pronto, vai correr que isso passa, ok. Mas aí nós temos que ir mais fundo, nós temos que perceber de onde é que aquilo vem, o que é que eu posso fazer para evitar ou para contornar esta situação, para lidar com ela. O que é que eu posso realmente fazer e que está ao meu alcance? Porque se for só estratégias pela rama, como se costuma dizer, ok, resulta um dia, mas depois amanhã volta a acontecer e depois volta a acontecer e depois aquela estratégia já não faz sentido. Entendes? Nós temos que ir mais fundo, nós temos que mergulhar e por isso é que eu adoro tanto este podcast e esta oportunidade que eu tenho de estar aqui, de abrir o meu coração, de deixar fluir também aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho realmente que te pode mesmo ajudar e doar aqui estes minutos para ti, para tu sentires que não estás sozinha e que realmente há alguém do outro lado que te entende, que te compreende e que te quer trazer luz para esta jornada e trazer acima de tudo alegria também, mas leveza para este processo, porque tu não tens que passar por isto sozinha e há solução para ti, há solução para a tua situação, ok? Então é muito importante isto. E depois aqui o quarto ponto é quebrar o ciclo da culpa, não é? Que também já fomos falando um bocadinho sobre isso nos outros pontos, mas que é muito importante que independentemente da decisão que tu tomes essa decisão em consciência, que tu faças a tua escolha, que tu estejas
consciente no momento presente, que seja uma decisão refletida, que seja então, ok, eu decido comer este doce porque é mesmo a minha recompensa de hoje e está tudo bem. O problema é quando essa recompensa afinal é uma armadilha e vira culpa, ou seja, eu faço aquilo e depois sinto-me culpada, não é? E isso muitas vezes surge porquê? Porque tu sentes que quebraste uma regra tua, não é? Seja pela frequência com que estás a comer esse determinado doce, seja pela quantidade que tu comeste esse mesmo doce. Então é importante tu perceberes, ok, esta armadilha e esta culpa que eu sinto-a porquê? Ah, Mariana, porque isto está a ser todos os dias. Ok, tem a ver com a frequência. Ai, Mariana, não, isto já não me acontecia há muito tempo, só que eu comi tipo uma caixa de bolachas ou uma tablete inteira assim num abrir e fechar de olhos. Ok, então tem mais a ver aqui com a quantidade. E lembra-te, tu só consegues aprender a gerir e a lidar com este ciclo da culpa e a livrar-te acima de tudo do ciclo da culpa quando tu primeiro tens uma rotina de base, uma rotina alimentar que te dá saúde, que te dá saciedade, ou seja, que não te faz andar com fome, que não te faz andar esfomeada e que te dá prazer, ou seja, que te dá satisfação, ok? Tu precisas primeiro ter esta rotina, só depois é que tu vais conseguir trabalhar aqui a culpa, porque a culpa vem porque criaram-te na tua ideia que há alimentos proibidos e que há alimentos que tu não podes comer. E há alimentos que tu não podes comer, alimentos aos quais tu sejas alérgica ou que tu tenhas alguma sensibilidade. E mesmo esses podes comer, mas vais ter ali uma reação. Nos alérgicos não, ou seja, não podes mesmo comer, porque podes colocar a tua vida em perigo. Ou aqueles alimentos que tu não gostas, que por algum motivo não fazem sentido para ti, ok? Mas todos os outros que tu gostas e que tu sentes culpa, tu tens que trabalhar esta relação com eles, porque não há culpa. A culpa existe porque alguma regra foi quebrada. Mas se nós comermos esses mesmos alimentos com regra, ok? Segundo as tuas regras, também é importante, tu vais deixar de sentir culpa. E por isso é que lá está. Eu posso dizer, eu hoje mereço um doce. E merecer mesmo esse doce e sentir-me super bem no final de comer esse doce. E está tudo bem. Porque eu sinto que não quebrei uma regra minha. Sinto que se calhar foi um momento pontual, sinto que se calhar foi um momento planeado, pensado e está tudo bem. O problema é quando não é assim. E claro que a maior parte das vezes não é assim. Por isso é que eu trouxe este tema e o quis explorar contigo. Ok? Então é muito importante que tu percebas que não há alimentos proibidos. Há alimentos, há produtos alimentares e todos eles têm uma frequência e uma quantidade indicada, ajustada à tua realidade, às tuas necessidades, ok? Então é muito importante que sempre que ouvis alguém dizer não podes comer isto porque isto não dá, porque isto inflama, ou porque isto faz isto e aquilo, calma, isso não é bem assim. Mesmo pessoas que tenham determinadas doenças, elas podem comer de tudo, ou praticamente tudo, a não ser que haja mesmo ali alguma questão, como eu estava a dizer, de sensibilidade, de alergia, ou mesmo alguma coisa que faça com que aquela pessoa não deva mesmo comer aquele alimento. Mas mesmo pessoas que têm doença, muitas vezes elas podem, mesmo um diabético, ele pode comer açúcar, mas tem que ser com regra, não é? E também depende da origem desse açúcar, que tipos de açúcar é que está a consumir, com que frequência e em que quantidade. Entendes o que eu quero dizer? Isto não é preto ou branco, isto é um cinzento e cada pessoa é uma pessoa. Não vamos radicalizar, não vamos agora achar que todos devemos evitar a carne de porco, devemos evitar os amidos, devemos evitar os hidratos de carbono, evitar tudo isso, porque isso é que é o bom. Isso não é o bom. Isso não é o correto. Nós precisamos de tudo. Tudo faz parte. Tudo é necessário na dose e na frequência certa. Ok? Não podemos generalizar e não podemos radicalizar. Lembra-te sempre disso. E eu digo sempre, quando eu não sei, eu digo que não sei. Encaminho para quem saiba. Ou vou estudar, ou vou investigar. E está tudo bem. Agora, nós temos que ter muito cuidado com o que dizemos e o que deitamos cá para fora, ok? Porque é a vossa saúde que está em jogo, é o vosso bem-estar, é a vossa mente também, uma mente saudável, em que podemos afinal comer de tudo e não temos que ser reféns
da nossa alimentação e reféns daquilo que não sei quem disse e que agora eu acho que é assim. Calma, as coisas não são assim. E depois, quinto e último ponto é termos prazer na nossa rotina. E o que é que eu quero dizer com isto? Quanto mais prazer e satisfação tu tiveres na tua rotina, menos tu vais sentir que precisas de um doce ou que mereces um doce, porque tu mereces tudo o que tu quiseres todos os dias, ok? Tu mereces ter prazer na tua alimentação, tu mereces comer coisas que tu gostas. E é importante nós também termos pequenos miminhos saudáveis diários, porque eu sei que há muita coisa saudável que tu gostas, só que agora pode estar um bocadinho esquecida. De certeza que há frutas que tu adoras e que se calhar já nem compras há muito tempo. Tenho a certeza que há combinação de alimentos que tu se calhar nem nunca experimentaste ou já experimentaste, mas nunca mais fizeste. Por exemplo, estou-me a lembrar, tenho muitas clientes que gostam muito da combinação de maçã com queijo, que é assim uma coisa que pode parecer estranha, mas que muita gente adora, porque é o doce e o salgado. Por exemplo, eu adoro fruta com manteiga de amendoim, para mim é assim quase tão bom como comer um chocolate. Ok? Então há pequenas coisas que nós podemos e devemos incluir na nossa alimentação porque também nos dão prazer. Também nutrem o nosso corpo, mas também nos dão prazer, não é? Por exemplo, a fruta, a manteiga de amendoim, ela a mim dá-me prazer, mas também me dá saúde, ok? Mesmo, por exemplo, o pão. Ai, eu adoro pão. Se eu pudesse comer um pãozinho todos os dias por dia, eu era a mulher mais feliz do mundo. Então, coma um pãozinho todos os dias. Qual é o problema? A não ser que realmente haja ali, se tenhas, por exemplo, uma doença celíaca e que tenhas que comer mesmo pão sem glúten, por exemplo, ok? Isto para perceberes que, a não ser que haja alguma contraindicação por alguma situação médica, ou seja, por alguma questão patológica de doença, ok, aí é uma questão. Mas mesmo aí nós podemos sempre ajustar. Claro que nas alergias não, porque podemos correr risco de vida ao consumir esse produto, ok? Como no caso do glúten, na doença celíaca. Por exemplo, aqueles pudins, aquelas mousses proteicas, ok, não aconselho a fazer isso todos os dias, até para não enjoares e até porque também tem algum processamento, ou seja, tem uma lista um bocadinho mais extensa do que uma maçã, que só estamos a comer a maçã, não é? Ou seja, é mais próxima da natureza. A maçã eu encontro na natureza, um pudim é uma mousse proteica que eu não encontro na natureza, mas ainda assim são produtos que nós podemos incluir e que se satisfizerem aqui o nosso desejo por um docinho, por uma mousse, por um pudim, qual é o problema, não é? Ou mesmo até juntar a esse pudim, a essa mousse, uma bolacha Maria ou uma bolacha digestiva, que se calhar são bolachas que não vamos consumir no dia a dia, mas que naquele dia aquela combinação fez o meu dia, aquela combinação ganhou o meu dia. Ou até mesmo um mini gelado ou um mini chocolate, qual é que é o problema? Não é? Porque lembra-te, o que faz a diferença é a frequência e a quantidade. E se nós aprendermos a ter prazer com a nossa rotina, tudo isso vai ser mais leve, porque tu vais sentir que todos os dias tens prazer. Tu não precisas de esperar pelo dia caótico para ter prazer no teu dia. Não, tu podes e deves ter prazer todos os dias. Sejam dias bons, sejam dias menos bons. Ok? Então é muito importante que tu saibas isto e que tu coloques na tua cabeça de uma vez por todas que é assim que eu vejo o emagrecimento, é assim que eu vejo a minha vida, é a minha forma de estar. Eu não digo nada aqui que para mim também não faça sentido, ok? E que eu também não viva dessa forma, que eu também não experiencie na pele, ok? E então é muito importante que tu saibas isto e que tu, acima de tudo, comeces a ganhar mais ânimo, mais entusiasmo por cuidares de ti, por cuidares da tua saúde, por cuidares do teu corpo, por conquistares os teus objetivos, porque é isto que eu quero trazer-te para ti, é este entusiasmo, é esta vontade, é esta, uau, se a minha alimentação for assim, eu até já quero emagrecer, eu até já desejo emagrecer, eu até já quero realmente começar este processo, e é isto que eu quero para ti, porque pode e deve ser mais fácil, tu não podes viver nessa prisão, ok? Tu não precisas de continuar refém da tua alimentação, ser escrava daquilo que te fizeram acreditar. Tu precisas de ser livre, tu precisas de ser feliz, tu precisas de ter prazer todos os dias em cada refeição que tu faças, ok? E era isto que eu tinha para ti hoje.
E desculpa-me às vezes aqui alguma palavra meia torta ou que não saiu tão bem, mas sabes que isto é mesmo vida real, é eu abrir aqui o meu coração e falar para ti. E se gostaste deste vídeo, deixa aqui o teu comentário, deixa aqui o teu gosto, sobretudo aqui no YouTube, para o YouTube espalhar também para mais pessoas, para mais mulheres incríveis como tu terem também acesso a este episódio que foi gravado e feito aqui com todo o meu coração e com todo o meu carinho, porque eu quero mesmo ajudar-te, eu quero mesmo trazer-te aqui uma luz, trazer-te aqui uma nova esperança para este mundo que, felizmente, com tanto conhecimento, mas infelizmente com tantas prisões e com tantas ideias erradas e com tantos radicalismos que, se as pessoas não tiverem bom senso, não tiverem espírito crítico, facilmente caem nessas armadilhas. Então quero agradecer-te por ter estado comigo até ao fim. E já sabes, vemo-nos quando? No próximo episódio. Sim, eu espero por ti no próximo episódio. Um grande beijinho e até já! Mua!